os nossos amados irmãos, os trabalhadores da seara do Cristo, aqueles que estão presentes dentro desta reunião, que foram trazidas por esta chama azul, sustentada pelo amor de Maria Santíssima, que nos acolheu quando estávamos necessitados, sabendo das nossas doenças espirituais, sabendo das nossas dores carnais, nos trouxe para dentro desta casa, revestida por esse manto, e confiou a cada um de nós uma tarefa. Quando Jesus chamou todos os apóstolos, ele sabia que todos eram diferentes e sabiam que havia diferença entre eles. Sabiam dos mais letrados, sabiam dos mais humildes, sabiam daqueles que mais amor tinham, sabia da ganância de cada um. Assim como são os trabalhadores de uma casa, que foram acolhidos pelos falangeiros do bem, espíritos abnegados, dedicados à causa da regeneração humana, curando as doenças e libertando os corações das mágoas, mágoas geradas pelo passado de cada um, onde cada um que busca culpa tenta se livrar das culpas que trazem em seu bojo astral. E dentro desse compêndio onde Jesus, ali todas as horas, quando assentava-se conosco, naqueles bancos rústicos, sem nenhum conforto, ou muitas vezes sentava-se ao chão, demonstrando ali igualdade com todos aqueles que estavam ali conosco, que em silêncio permaneciam para ouvir essas lições tão preciosas do reino de Deus. Jesus descrevia as cidades do mundo espiritual, descrevia a Nova Jerusalém, que é uma das maiores cidades, das esferas maiores, onde na figura do nome Jerusalém, vem representar no mundo espiritual a evolução mental de cada um, emocional de cada um, a evolução humana. Não a evolução humana na sua configuração, mas os sentimentos que os seres humanos têm e precisam ter uns para com os outros. Jesus vivia dentro dessa humildade, encontrando sempre as palavras certas para todos nós, assim como da mesma forma buscamos na nossa memória e no nosso coração as palavras certas para o dia a dia, não somente para a hora da reunião, não preparando um discurso ou pedindo para que alguém prepare o discurso,
para ser lido de forma inflamada, mas onde o coração e a mente unidos, onde o sentimento de respeito a todos sem exceção, mas e ao todo também, respeitando a ambiência e protegendo a todos quanto estão abrigados sob esse manto, do qual, dentro do sentimento de irmandade, precisam ser respeitadas as condições que cada um tem, e dentro da ação do tempo, ir transferindo paulatinamente maior respeito, maior amor, dentro das convicções que cada um traz de sua trajetória. Quando Jesus foi retirado da sua tumba, um cheiro de lírio perfumava o ambiente. Não havia ali a vibração da mortalha, mas de um nascimento, como se houvesse ali um parto, e um ser de grande luz renascesse, dentro daquelas formas mais humildes, sobre aquela rocha ao qual fora sepultado, com quanto amor ele ali, ao adentrar as casas de todos os apóstolos, ao se deparar com Maria Madalena, ao se deparar com seus amigos de jornada, todos eles espantados, mas fortalecidos ali na fé, porque Jesus confirmara ali tudo que falara sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, sobre a imortalidade, porque aqueles mesmos viram Jesus crucificado, traspassado pela lança do soldado, onde viram ali a figura de um homem ensanguentado. Como na maioria das vezes os seres humanos o são, os sentimentos de derrota, de fracasso, de fim. Jesus ali representou toda a humanidade, em todos os seus pecados, em toda a sua descrença. Jesus ali não tinha palavras para revidar a grosseria daqueles homens embainhados com suas espadas, cheios de palavras insólitas. Não és tu o Rei dos Reis? Não és tu, Filho de Deus? E aqueles insultos, como todos os insultos que são sofridos por aqueles que testemunham esse amor, onde o martírio da crucificação, da execração, vivida por aqueles seguidores do Cristo, como os seguidores atuais também, são execrados pela sociedade, são combatidos pelos materialistas gananciosos, por aqueles que se dizem dominadores de doutrinas salvadoras. Jesus representado ali na cruz, imolado na cruz,
semelhante aos irmãos que às vezes aqui nos ouvem, que com seus corações aflitos e preocupados, alguns cabisbaixos, não conseguindo ouvir nossas palavras, com seu coração rancoroso pelas insatisfações pessoais, ainda enraizadas na alma, não conseguindo expressar amor dentro do olhar sombrio da solidão, do medo de uma cobrança, de algo que talvez não queiram mais fazer. Assim Jesus na cruz, olhando para todos nós, olhando para aqueles homens armados, Jesus disse: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E da mesma forma, no coração de todos nós, para com aqueles que ainda não entenderam o teor da mensagem, Pai, perdoai-lhes, pois os mesmos ainda não sabem enxergar a Ti e o poder da Sua mensagem, e o julgam como um homem qualquer, ganancioso como é o ser humano, cheio de ambição, onde dizem que se tivessem o poder e o carisma que Tu tens, Senhor, usaria isso para o enriquecimento próprio, esquecendo-se da riqueza eterna, que muitos acabam jogando fora o valor desta missão consagrada, daquilo que, diante de tanto implorar para estar sob esse manto, mas ainda os vícios do passado os impedem de sentir a vibração amorosa do Cristo, que está aí tentando curar o coração, tentando elucidar a mente, para acordardes em tempo, de evitar a dor e o sofrimento de uma exclusão planetária que se aproxima da humanidade. Até hoje, muitos irmãos estão vivendo uma inversão de valores, porque as mensagens são analíticas dentro do conceito científico do qual a mente ali consegue observar, onde buscam nas filigranas os erros para fazer comparações, onde não conseguem sentir a sublimidade das vibrações do amor, para que deste amor fortaleça-o nesse resgate kármico que vive, para que não se arrependa de transferir aos seus herdeiros da carne esses mesmos sentimentos em que viveu, por não terem tido uma família presente, não terem tido uma base religiosa a tempo de afirmar a cabeça diante da missão reencarnatória de sublimar essa existência. Assim, Jesus, na cruz, representou cada um de nós nas nossas falências, e ali Ele
após ser levado ao sepulcro, antes do raiar do terceiro dia, diante de um tremor que havia ali sofrido, os soldados que guardavam a entrada da tumba sentiram ali uma brisa e um perfume, e a missão da ressurreição do Cristo estava cumprida. Assim como Jesus nos dá agora, diante do sepulcro com que estamos vivendo a vida, sem uma razão, cheios de dores, cheios de medos, cheios de ambição, cheios de solidão. Jesus quer que sejamos ressurretos. Jesus quer nos ajudar na ressurreição da nossa vida, para que possamos, através das nossas dores e do nosso sofrimento, e tudo que passamos por querermos ser iguais àqueles que viveram os pesadelos na humanidade, mostrar as feridas dos cravos que traspassam a nossa carne, a dor que aflige a nossa alma, mas diante da alegria da ressurreição, animar aqueles a quem amamos, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que, para cumprir a sua missão, não desdenham, não desrespeitam, mas trabalham incessantemente, não mentem, não se traem e não fingem para apenas aguentar um pouco mais de tempo. Assim Jesus ensinou-nos a lavar nossos pés, como a banhar toda a nossa alma, a banhar a nossa mente com a luz do teu amor, e limpar o nosso coração de toda a imundície já vivida por nós, para que possamos, limpos, adentrarmos ao reino celeste, com a nossa consciência em paz, de termos vivido o Evangelho e seguirmos aos páramos celestes, conscientes de que cumprimos com a nossa missão, fizemos a nossa parte, multiplicamos os nossos talentos, testemunhamos o teu santo nome pela nossa forma de ser e de agir, na forma de expressar nossas palavras, na forma de estender as nossas mãos para ajudar os nossos irmãos queridos de jornada. Quantos que com pressa não quiseram ouvir Jesus, distraídos, passados milênios arrependidos, choram noite e dia por poderem estar tão perto de Jesus e preferiram estar tão longe,
como tão longe ainda estão, quando perdem o caminho da luz e se mistura nas sombras, ainda enraizadas nas mágoas e nas dores, aflitos esses irmãos. A mensagem da fé, da ressurreição do Cristo, do lava-pés, da limpeza da nossa alma. Não há nada mais importante do que buscarmos o reino de Deus e a justiça divina. Porque onde quer que estejamos, a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros, como Jesus amou toda a humanidade. Viva Jesus, do vosso irmão em jornada, Adolfo Schultz.